Shalom, shalom. Hoje é terça-feira. Você tá aí? Boa noite, shalom, a paz do Senhor. Terça-feira. Opa! Aline, Marli, Diego Maciel. Boa noite, shalom. Hoje é terça-feira. Estamos aqui por enquanto. Porque eu sei que logo, logo estaremos na casa do Pai. Logo, logo estaremos juntos no templo. Tenho sentido falta disso e tenho orado por isso. Mas o Senhor nos deu um dia maravilhoso. O Senhor nos deu um dia muito bom. Então eu sei que a Igreja Batista Emanuel, a irmã Cida Barroso, a Hilary, a Elizabeth Trindade também. Muitas pessoas que não são ainda cristãs, mas são católicas, são espíritas e são amigos queridos e pessoas que têm carinho e amizade e que têm admiração e que estão podendo ouvir-nos através da live. Minha boa noite, Jaqueline, Felipe, Tiago, Wagner. Eu quero ler Marcos, no capítulo 4, no versículo 26 até o 29. Eu sei que tudo colabora juntamente para o bem dos que amam a Deus. Você ama a Deus, eu amo a Deus. E todas as coisas colaboram juntamente para o bem dos que amam a Deus. Eu quero deixar só esse versículo hoje. Opa, glória a Deus. Quero deixar, vai compartilhando aí com as pessoas uma palavra de fortalecimento no nosso espírito, uma palavra de entusiasmo para orar, para a gente estar junto, para a gente compartilhar daquilo que Deus tem nos dado. Oi, Anda Siqueira, Pamela, Tiago, Ellen. Boa noite, shalom, Deus abençoe vocês. Marcos 4, 26 diz assim: o reino de Deus é assim. Presta atenção nessa palavra. Que palavra linda. Lá em Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas. E olha o que diz aqui em Marcos 4, 26. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Oi, Virgínia, Deus abençoe sua vida. Que palavra linda. Eu estava aqui meditando nessa palavra e eu entendo que nós estamos passando por um período mais ou menos assim, semelhante ao que Jesus trouxe aqui como ensinamento a respeito do reino de Deus. E ele disse: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sua semente sobre a terra, noite e dia, e estando ele ou dormindo ou acordado, a semente germina e cresce por si própria. Você sabe que há momentos da nossa vida em que nós temos poder, em que nós podemos tomar atitudes, podemos fazer as coisas, podemos correr com aquilo que queremos, podemos fazer as coisas do jeito que queremos. Mas o momento que nós estamos vivendo agora é um momento que a gente precisa confiar, lançar a semente
e ter certeza de que a semente que nós lançamos é boa o suficiente para não morrer debaixo da terra, para germinar. E a esse processo de essa semente debaixo da terra germinar, nós nos tornamos totalmente impotentes. Esse processo é a terra que vai fazer. Jesus conta essa parábola e compara essa parábola a nós. Compara essa parábola ao tempo em que nós estamos. E a nossa fé naquilo que nós falamos. O que você tem falado? Quais são as suas palavras nesse tempo em que a sua mão, em que o seu braço, em que a sua vontade não está prevalecendo? Por conta de várias limitações. Naquele tempo que Jesus lançou essa parábola, o reino de Deus era extremamente pequeno. Jesus estava começando seu ministério. E consistia de poucas pessoas. Ele tinha poucas pessoas ao seu redor. E essas pessoas ouviam o evangelho e respondiam à convocação de Jesus e aquilo que ele estava anunciando. O objetivo de Jesus era tranquilizar os poucos discípulos que estavam ao seu redor de que a palavra que ele estava liberando era poderosa o suficiente para germinar, para trazer frutos e chegar às últimas instâncias do frutos, que seria a colheita. Então ele começa a dizer para os discípulos: descansem o coração de vocês, fiquem tranquilos, queridos, é tempo de você descansar o teu coração e ficar tranquilo. É tempo de você depender de Deus. É tempo de você confiar na palavra que está escrita e reproduzir essa palavra com a sua boca e com as suas atitudes. É tempo de você, ou sentado, ou dormindo, ou deitado, ou acordado, entender que aquilo que você tem feito para o Senhor, as orações que você tem feito, aquilo que você tem liberado como palavra, aquilo que você tem profetizado, aquilo que você tem semeado, Deus, de maneira sobrenatural, está agindo longe dos seus olhos, debaixo da terra como a semente. Mas que no devido tempo, entenda, não vai ser atrasado. Não vai ser quando você tiver perdas irrecuperáveis. Não vai ser quando nada mais tiver sentido. No devido tempo, no tempo certo, você vai ver os sinais de uma poderosa colheita, até que você possa ter a colheita completa. Em alguns aspectos, a nossa fé precisa ser assim. O reino de Deus está dentro de nós. E a Bíblia diz que o reino de Deus é gozo, é paz e é alegria. E ele cresce. E o agricultor que espalha a semente somos nós. As pessoas que ouvem a palavra de Deus, que mantêm a sua fé no Senhor Jesus, independente das circunstâncias ou dos desertos. Hoje era para a gente estar no templo, fazendo um Tadel. Quantas pessoas não foram para o Tadel porque não quiseram? Porque estavam com preguiça. Ou porque não gostam do Tadel. Ah, porque pastora, Tadel é ensinamento. Você está vendo que vai chegar um tempo em que a gente não vai mais se reunir no templo? Porque nós estamos caminhando para o fim, em que aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós temos, é isso que vai nos manter, é isso que vai nos alimentar. É o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 24. É o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao 12. Vai chegar um tempo em que nós vamos ter que ter a palavra de Deus na nossa boca e no nosso coração. E essa é a palavra da fé que vai nos manter. E essa parábola de Jesus diz que o semeador semeou a semente. Querido, dê valor para a semente. Dê valor para aquilo que você ouve no altar. Dê valor para aquilo que você lê na palavra de Deus. Dê valor para aquilo que é semeado em você. Dê muito valor. Segure essa palavra como se fosse o maior tesouro que você está recebendo. Segure a palavra. Guarde a palavra.
E esse agricultor, após semear a semente, como está escrito no versículo 26, Marcos 4, 26, a Bíblia diz que ele não pôde mais fazer nada. Nós estamos vendo problemas políticos, estamos impotentes. Estamos vendo problemas de empresas sofrendo perdas e nós ficamos impotentes. Estamos vendo pessoas morrendo de Covid-19 ou de outras tantas doenças como dengue. E nós ficamos impotentes. Mas nós temos o poder da semente. Nós temos o poder da palavra. Nós temos o poder da oração. Nós temos o poder da fé. E esse agricultor, quando ele semeou a semente, a Bíblia diz que passou dia, passou noite, passou dia, passou noite, passou dia, passou noite, até que desse o tempo em que ele começou a ver os primeiros sinais da mudinha da semente que ele havia semeado, rompendo no solo. E o que eu quero dizer para você hoje é que muitas sementes que nós plantamos na presença do Senhor vão romper agora sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade. E que a terra, o altar do Senhor, os ouvidos de Deus, o coração de Deus, o lugar onde o Senhor está nos levando pela fé, é uma terra boa, é uma terra fértil. E se você plantou, você vai colher. E se você não plantou, é tempo de plantar agora. É tempo de dar comandos através da oração, através da palavra. É tempo de fazer declarações espirituais a respeito daquilo que você espera. Eu me lembro de um milagre de Jesus, aonde um pai pede para os discípulos expulsarem o demônio do seu filho, porque o seu filho caía no fogo, caía na água, o seu filho espumava, e os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. E ele chega para Jesus e ele diz assim: Senhor, tu podes, porque eu já falei com os teus discípulos. E eles não puderam expulsar o demônio do meu filho. Mas, Senhor, se tu podes, por favor, faz isso por mim. Jesus olha para aquele homem e diz assim: se eu posso, você pode crer? Todas as vezes que você faz uma pergunta para Jesus, ele responde com outra pergunta. E a pergunta que Jesus responde para você não é porque ele não sabe a resposta, é porque ele quer que você analise o nível de fé, o nível de entendimento, o nível de aceitação que você está tendo. Rosi Souza, Cristina Nogueira, Deus abençoe a vida de vocês. Quando aquele homem olha para Jesus e Jesus faz aquela outra pergunta: você pode crer? Ele entende que a pergunta de Jesus é um confronto interior. E ele entende que a fé dele não é suficiente. Ele diz: Senhor Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Jesus não faz pergunta para nós porque ele não sabe a resposta. Jesus faz pergunta para nós para que a gente saiba dar a resposta. Porque muitas vezes nós perguntamos coisas para Deus que nós não sabemos dar respostas. Que lindo. Maria Isabel Vilagra Barbosa, Deus abençoe sua vida. O texto que nós estamos lendo agora, onde o agricultor espalha a semente e no tempo devido, quando o grão amadurece, ele maneja sua foice e faz a sua colheita. Fala também a respeito do que está acontecendo nesses últimos dias. Fala também de que o agricultor é Deus e de que a semente é Cristo. E Cristo foi semeado como semente. E ele mesmo diz para os discípulos: olha, se o grão de trigo não morrer, ele não germina. Mas se o grão de trigo, que é o próprio Cristo, morrer,
ele vai germinar, e ele vai florescer, e ele vai trazer muito, muito, muito trigo. Nós somos o trigo, que o grão de trigo que foi semeado e morreu, germinou. A igreja, eu e você, somos o resultado da semeadura de Deus quando ele semeou Jesus para morrer. Jesus morreu para satisfazer a justiça de Deus e para gerar muitos filhos para Deus. Eu e você somos resultado da semente que Deus plantou. Jesus não morreu para pagar preço para o diabo. Jesus morreu para satisfazer a justiça de Deus por causa dos nossos pecados. Deus deu Jesus como semente para que ele mesmo pudesse colher milhares e milhares de filhos para Deus. E a foice vai fazer a colheita. O grão de trigo, que é Jesus, morreu. Mas muitos outros grãos estão brotando. Eu, você, que está aí do outro lado. Somos os grãos. Oi, Caio, saudade de você. Tânia, Mesquita, Deus abençoe. Muitos grãos de trigo. Eduardo Henrique, meu príncipe lindo, meu sobrinho. Muitos grãos de trigo estão sendo vistos, porque o agricultor já fez o seu trabalho. Eu e você estamos aparecendo, germinando, até que chegue o tempo de ficarmos maduros, para que então ele possa lançar a foice e colher. Que coisa linda! Nós somos a lavoura de Deus. O reino de Deus tem crescido através dos anos, em proporções enormes, em proporções grandiosas. O seu princípio de crescimento permanece o mesmo desde o início, desde quando Jesus tinha poucos discípulos, desde que Jesus estava ministrando o evangelho do reino. O princípio era o mesmo. Primeiro, o reino cresce e não pode ser reprimido por pandemia, não pode ser reprimido por perseguição, não pode ser reprimido por nada, nem por ninguém. O reino de Deus já foi plantado e ele nunca poderá ser reprimido. Aleluia! Não existe governante, não existe poder humano que possa parar ou reprimir o reino de Deus. Quanto mais as dificuldades se levantam, mais o reino de Deus cresce, e esse reino está dentro de você, esse reino está dentro de mim. Estou orando, Vitória Régia, estou orando pelos empresários, estou ungindo as ruas, eu estou orando por todos nós. O reino de Deus cresce de uma maneira às vezes imperceptível. Talvez você esteja pensando que o reino de Deus, pelo fato de você estar de quarentena ou paradinho dentro de casa, que ele parou. Mas eu tenho uma notícia para você. Tem gente sedenta, tem gente apaixonada, tem gente que está, aleluia, eu estou escrevendo um pequeno livro que diz paixão que mata, e essa paixão que mata é o que nós estamos sentindo agora, é uma paixão que é maior do que o medo da morte, é a paixão que Jesus Cristo teve quando se entregou por mim e por você. E a paixão que nós estamos sentindo agora, esse desejo maravilhoso de voltar para o Pai, de estar aos pés do Senhor, de estar na casa de Deus, de estar no calor da comunhão, de glorificar a Deus, de adorar a Deus, de nos ajoelhar nas ruas, nas praças, aonde quer que seja, e declarar o senhorio de Cristo. Nós somos a semente de trigo que está amadurecendo com a dor, amadurecendo com a prova, amadurecendo com as
perseguições, amadurecendo com a quarentena, amadurecendo com as enfermidades. E a palavra do Senhor diz que quando o grão estiver maduro, o ceifeiro vai lançar a foice. Aleluia! Aleluia! Está próximo o tempo da colheita, está próximo o tempo de Jesus romper nas nuvens dos céus e a igreja do Senhor será abraçada pelo noivo amado. Ninguém pode deter o desenvolvimento, pois existe uma força oculta que está em atividade, fazendo primeiro o talo. Pastores que vieram antes de nós, mártires que morreram, depois a espiga, líderes de grandes avivamentos, que trouxeram a doçura da presença do Espírito Santo, que trouxeram um evangelho de fogo e de poder, que chegou até a nós. E então, o grão na espiga. Você tem que ser um grão na espiga. Eu tenho que ser um grão na espiga. O que faz com que haja semeaduras extraordinárias são grãos bons, plantados para gerar mais discípulos, para gerar mais vidas aos pés do Senhor Jesus, aos pés da cruz, para gerar uma multidão de crentes quentes, comprometidos com o evangelho, comprometidos com a volta de Cristo. Eu estou escrevendo um livro lindo nesses dias de quarentena. Paixão maior do que a morte. Paixão maior do que a morte. Nada mata o que está dentro de mim. Nada mata o que está dentro de um crente fiel. Quanto mais prova, quanto mais luta, mais ele fica depurado, mais ele fica igual vinho, mais ele fica crente, mais ele fica cheio, mais ele fica excelente, mais valor ele ganha. Aleluia! Aleluia! Essa crise está lhe depurando. Essa crise está tirando o melhor de Deus que está dentro de você. Essa crise está ampliando a sua visão para quem você é em Deus. Quem você é em Deus? Qual é o lugar que você ocupa no coração de Deus? Qual é o lugar que você ocupa no reino? Será que você faz o que a igreja tem que fazer? Ide, pregai o evangelho. Quem você é? Quem eu sou? Ou será que a gente é a multidão que fica lá só esperando peixe e pão, 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 me dá peixe e pão, me dá peixe e pão. Quanto eu tenho que pagar para ter peixe e pão? Quanto de oferta eu tenho que dar para ter peixe e pão? O que eu tenho que sacrificar para ter peixe e pão? Queridos, Deus não te chamou para ter peixe e pão, Deus te chamou para ser semente e para ser plantada na terra que precisa de você, para germinar e trazer frutos. Apresse a volta de Jesus fazendo o seu trabalho, aquilo que você tem que fazer. Eu sempre conto na igreja minhas histórias e todo mundo gosta de ouvir. Se não gostar também eu conto do mesmo jeito. E eu contei uma parábola a respeito de um pai que ele tinha que viajar para trabalhar. E ele chamou o seu filho mais velho e disse assim: olha, filho, o papai vai viajar e você, como filho mais velho, vai ficar responsável por sua mãe, vai ficar responsável pela casa, vai ficar responsável por todas as coisas até o papai voltar. E o filho disse: fique tranquilo, pai, eu fico responsável. E o pai disse: mas a tarefa que eu quero lhe dar é uma tarefa importantíssima.
Você vai cuidar do jardim. Você vai manter a casa bonita. Você vai cuidar do jardim, filho. Apare toda a grama do jardim. Cuide do jardim todos os dias. A sua tarefa é cuidar desse jardim. Você entendeu, meu filho? E o filho disse, sim, papai, eu entendi. E o pai foi viajar. E quando o pai foi viajar, aquele filho foi e ele começou a fazer tanta coisa que ele se esqueceu que a tarefa dele era cuidar do jardim. Ele de repente começou a pensar, poxa, o meu irmão não dá conta de fazer aquilo, o outro não dá conta de fazer aquilo, eu vou lá fazer. E ele começou a fazer coisas que ele achou que ele precisava fazer. E aí chegou a hora do pai voltar. E quando deu o momento do pai voltar, que ele olhou para o jardim estava horrível. Feio, e ele começou a ficar preocupado o que ele iria apresentar ao pai. Pastor Rafael Santiago, Kelly, linda, Deus abençoe. E aí o pai aparece lá na estrada, e quando o pai olha e ele vê o jardim, aquela floresta, aquela mata, o pai começa a se entristecer, e quando o pai chega, o filho vai correndo e diz, ai pai, me perdoa pai, eu sei que o Senhor mandou eu cuidar do jardim. Eu sei que a única tarefa que o Senhor me deu foi carpir o jardim, cuidar do jardim. Mas, pai, eu fiquei ocupado com tanta coisa. Eu fui fazer a tarefa do meu irmão menor porque ele não sabia. Eu fui fazer a tarefa do meu irmão do meio porque eu não sabia. Pai, eu fui pintar isso. Pai, eu fui cuidar disso. Eu fui cuidar daquilo. E o pai olha para ele e diz assim, meu filho, todas as demais tarefas já estavam pagas para que alguém fizesse. A tarefa que eu queria que fosse feita por você era cortar a grama e cuidar do jardim. E ele disse, pai, eu não pude porque eu estava muito ocupado. E o pai o reprovou. O pai o disciplinou. É do mesmo jeito que a igreja está hoje. É do mesmo jeito que muita gente está hoje. A gente cuida de tanta coisa. A gente faz tanto evento. A gente faz roupa bonita. A gente faz tanta festa bonita. A gente faz aniversário de igreja, aniversário de oração, aniversário disso. Não estou condenando. Mas o pai não mandou. O pai mandou, ide. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. O pai mandou fazer isso e nada mais. Todas as outras tarefas já estão encomendadas ao doutor Espírito Santo. Todas as outras tarefas já estão pagas. E como hoje é noite, onde se tivéssemos culto hoje seria um culto de Tadel, treinamento avançado de liderança para o evangelismo. Eu quero lhe dizer isso. Será que você está cumprindo a tarefa que Deus lhe mandou? Ou você está ocupado demais com festa, com seminário, com conferência, com roupa, com ensaio disso, com ensaio daquilo, discutindo cores de roupa, brigando com seus irmãos, fazendo bico dentro da igreja porque não gosta disso, porque não gosta daquilo, porque a irmã não concorda com você nisso ou naquilo, porque o irmão subiu mais do que você, ele não deveria, quem deveria estar no lugar dele é você. Você está fazendo o quê? Que Jesus não mandou você fazer nada disso. Nada disso. Ele não mandou fazer nada disso. Jesus não mandou eu montar grupo de irmã.
Jesus não mandou eu fazer seminário. Jesus não mandou eu montar conferência e ficar fazendo camisetinha. Jesus não mandou. Jesus mandou eu ir pregar o evangelho a toda criatura, porque a colheita está para acontecer a qualquer momento. E se ele vê que o grão de trigo está maduro, ele já vai vir com a foice na mão para cortar, para fazer a sua colheita. E hoje eu quero lhe chamar para o que realmente tem valor para Deus, e não para o que você ou eu achamos que Deus quer. Ultimamente Deus tem falado muito comigo a respeito disso. As pessoas têm me dado presentes que eu não quero, e não têm me dado o presente que eu quero. As pessoas me dão um culto que elas gostam, e não um culto que eu gosto. As pessoas vão na igreja para alegrar o coração delas e ficarem felizes, mas elas se esquecem de perguntar se eu, Deus Todo-Poderoso, estou feliz. Queridos, o Espírito Santo está trabalhando durante esse tempo para fazer a nossa ficha cair, igreja. A sua ficha tem que cair, igreja. Cadê o levante e ande? Cadê cego vendo? Cadê mudo falando? Cadê morto ressuscitando? Cadê a semente do evangelho da igreja primitiva? Onde é que está? Alguma coisa está errada? E nós precisamos ter uma paixão maior do que a morte. Paixão maior do que a morte. Paixão que nem a morte. Jesus não teve problema em morrer pela paixão que ele tinha em obedecer à vontade do Pai. O que o Pai queria, milhares de filhos. Jesus foi até a morte, e morte de cruz. Ah, pastora, mas eu não me sinto confortável. Querido, Jesus também não. Ah, pastora, mas eu gosto de evento. Eu gosto de fogo, eu gosto de manto. Ah, é? Quantas almas você tem ganho para Jesus? Quantas vidas você tem cuidado? A quantas pessoas você tem discipulado e ensinado tudo aquilo que você aprendeu? Quantas pessoas pegam as pessoas e dizem assim: pastora, eu vou levar fulano para a senhora, porque o fulano está passando por um problema tão difícil, e essa pessoa precisa conversar com a senhora. Querido, converse você, cuide você, resolva o problema você e traga essa pessoa para Cristo. Jaine Rodrigues, Cláudia Cristina, Marli Correia. Tem tanta gente linda aqui me assistindo. Carlos Shiraishi. Tem muita gente daqui, muita gente de fora. O reino de Deus está crescendo, e se você não cair a ficha, não acordar rapidinho e não sair do evangélico e não se tornar seguidor de Cristo, obediente às ordens de Cristo, você não vai ver o desenvolvimento do reino. Há uma força oculta por trás disso, chamada Espírito Santo. Tudo que está acontecendo... Aleluia! Eva Maria, Deus abençoe sua vida. Pastor Rafa, Deus abençoe sua vida. O reino de Deus é assim. O reino de Deus está dentro de nós. Imagine se Jesus tivesse tido 12 discípulos e fosse morrer na cruz aos 33 anos e deixasse 12 discípulos e eles fossem parecidos com você. Você acha que o evangelho teria chegado aonde chegou? Faça essa pergunta para você mesmo. Fátima Cavalcante linda está assistindo. Faça essa pergunta para você mesmo. Se os 12 discípulos em quem Jesus colocou
toda a sua esperança de multiplicar o evangelho fossem iguais a você, você acha que hoje milhões de pessoas conheceriam o evangelho como conhecem? Aleluia! É hora de mudar. É hora de mudar. É hora de mudar. Gente, é hora de mudar. É hora de fazer aquilo que Deus mandou. É hora de cortar a grama. Aleluia. Não adianta ficar fazendo um monte de coisa. Volte para dentro do templo agora com total consciência de quem você é. E ao invés de voltar para pedir, volte para dar. Eu vou voltar para dentro da igreja, vou pedir para a pastora orar por mim, eu vou pedir para o irmão orar por mim, eu vou pedir para o irmão fazer uma campanha por mim. Volte para dar, volte para orar pelos outros, volte para fazer campanha de jejum, de oração pelos outros, volte para evangelizar, volte para dentro da igreja agora, para ir buscar vidas lá fora e trazer para dentro da casa do Senhor. Volte agora para mostrar para o Senhor que você entendeu o que Ele mandou você fazer, e você vai fazer exatamente o que Ele mandou você fazer. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai. Ele não quer mais nada além disso. Ele só quer isso de mim e de você. E tudo que a gente fizer fora disso, nós vamos perder nosso tempo. Querido, igreja é um quartel-general onde nós nos reunimos para aprender. E depois saímos para o campo para colocar em prática o que aprendemos. Igreja não é um lugar onde você vai no domingo e dá glória a Deus e se alegra, e na segunda você já está caindo pelas tabelas, dizendo: eu não aguento, eu não posso, acho que eu vou largar de Jesus, a luta tá grande. Não, de lugar que você vai domingo para se encher, lugar que você vai na sexta para se encher, na terça para se encher, para sair no dia seguinte e dar fruto daquilo que você recebeu. Aleluia. Cuide das coisas do Senhor e Deus vai cuidar das suas coisas. Cuide do que é do Senhor, que Deus vai cuidar do que é seu. Cuide de jovens no reino de Deus e Deus vai cuidar dos seus filhos. Nenhum deles vai para droga, nenhum deles vai perecer, nenhum deles vai morrer. Cuide de evangelismo e de missões, dando aquilo que você tem para contribuir, que Deus vai cuidar das suas finanças, Deus vai cuidar da sua mesa, Deus vai cuidar dos seus armários e nada vai lhe faltar. Cuide das coisas de Deus, para que Deus possa cuidar das suas. Pastora, mas é uma troca? É uma troca. O salmista disse: eu fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Justo não vai ficar desamparado. Descendência de justo não vai para droga. Descendência de justo não vai para mendicância. Descendência de justo não vai ter coronavírus, não. Descendência de justo é guardado pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, para encerrar essa palavra, a natureza de Deus é essa. Ele deu primeiro a semente, que é Jesus, para morrer na cruz do Calvário, para fazer justiça em nosso lugar. Deus deu o filho dele para receber o filho dele como justiça em nosso lugar. Deus não deu Jesus pro diabo. Deus não tem conversa com o diabo. O diabo é titica para Deus. Deus deu o filho dele para morrer na cruz por sua causa, por minha causa, porque nos ama. Dê valor ao sacrifício de Jesus. E se volte para a cruz agora mesmo. Aleluia. E diga para o Senhor: Senhor, o que é para eu fazer enquanto o Senhor não volta?
Porque quando Jesus voltar nas nuvens e você for encontrar ele, você não vai precisar dar desculpa. Porque pessoas que vivem dando desculpas, elas não prestam para mais nada, só prestam para dar desculpa. Eu digo sempre isso na igreja. Pessoa que tudo dá desculpa, ela não presta para nada. Ai, pastora, a senhora me deu esse ministério de oração, mas eu não consegui por causa do fulano, do cicrano. Tá dando desculpa? Você não presta para nada. Porque Jesus não deu desculpa. Passou até pela morte de cruz. É ou não é? E se Deus entregou algo na sua mão, você tem competência para fazer. É só querer. É só querer. Chegou a hora de ganhar almas para Jesus. Se ganha almas de 3 maneiras. Meu marido está fazendo algumas lives lindas de estudo bíblico. Hoje ele fez uma sobre oração, mas ele também fez uma esses dias de evangelismo. Então você entra lá no YouTube, Igreja Batista Emanuel, Pastor Osmar. É o meu esposo. E ele fez uma recentemente também sobre o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo. Fez uma hoje sobre oração, ficou tremenda, maravilhosa. E ele fez uma sobre evangelismo. E ele diz lá, existem 3 maneiras de evangelizar: orando, ofertando e indo. E Jesus não está esperando que você escolha uma dessas maneiras para evangelizar. Ele quer que você faça as 3. Orando, ofertando e indo. Amém? Que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração. E que você saiba que durante esses tempos de pandemia, enquanto você não está vendo a semente, está debaixo da terra e o Espírito Santo está fazendo ela brotar. E que você vai ter surpresas maravilhosas da parte de Deus. Daquilo que você tem semeado em oração, em jejum, em fidelidade e em justiça. Tudo que a sua boca fala vai voltar para suas mãos. Tudo vai vir para suas mãos. Deus é Deus de justiça. Que Deus te abençoe. Estou orando para que possamos voltar para o templo. Estou orando pelos empresários e por todo o comércio de Dracena. Estou saindo no meu carro e ungindo as lojas. Eu quero dizer para você que é empresário, para você que está passando por dificuldade, que o meu coração está quebrantado diante de Deus e eu sei que Deus vai dar uma resposta a você. E eu quero que você mande mensagens pelo WhatsApp para que eu possa estar orando e jejuando a respeito dessa situação junto com meus pastores e líderes. Tá? Então, mande pelo WhatsApp 996535136. 996535136. Você pode mandar o seu pedido de oração, porque nós estamos de joelhos. Eu estou atendendo no templo a crentes que são membros da Batista Emanuel Dracena, e cada pastor precisa atender os membros da sua igreja durante esse momento de quarentena, porque existem pessoas que estão tendo choques emocionais muito grandes. E eu vou atender as minhas ovelhas do meu rebanho. Todas as terças e quintas na porta do templo. Eu estou atendendo uma mesa que nós colocamos lá. A partir das 5 horas da tarde até 8, 9, 10 da noite, até quando for necessário. Então, ovelhas da Igreja Batista Emanuel que precisam de direção pastoral. Estamos eu, Marli, minha secretária, Marli Correia, e alguns pastores, pastor Rafael, para lhe dar direção. Todas as terças e quintas, a partir das 5 da tarde, ok? Tome cuidado. Pessoas estão morrendo com Covid-19. Isso não é balela, isso é verdade. Infelizmente, cuide da sua vida para que quando tudo terminar a gente possa se abraçar de novo. Que Deus abençoe você. E se lembre do que eu sempre falo: quem obedece princípios não precisa viver correndo atrás de milagres. Porque quem obedece princípios, Deus cuida. Lave suas mãos. Use álcool em gel se for necessário, fora de casa. Dentro de casa, evite usar álcool em gel. Lave as mãos, para que você não esqueça e vá para o fogo e pegue fogo nas suas mãos.
E agora é obrigado aqui em Dracena a sair com a máscara, tá? É uma lei, vamos obedecer. Celinha, Deus abençoe. Isabel Costa, Deus abençoe sua vida. Fiquem na paz do Senhor, eu quero orar com vocês. O processo de Deus está acontecendo. Você vai prosperar, não vai morrer. Você é uma semente que foi plantada e está sendo regada pelo Espírito Santo. E não importa se é quarentena ou pandemia, você está sendo regada pelo Espírito Santo. Você está sendo regado pelo Espírito Santo. E o seu crescimento pode não ser visível agora, mas quando tudo se estabilizar, você vai ver o quanto cresceu. Glória a Deus. Ore comigo. Deus maravilhoso, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela tua palavra, pelo que o Senhor nos disse em Marcos 4, 26 até o 29. Que embora o agricultor plante a semente e não veja nada sobre a terra, debaixo dessa terra há uma força poderosa chamada Espírito Santo que está fazendo essa semente ter vida, e daqui a pouco nós vamos colher e ver os primeiros brotos e colher as espigas maduras em nome de Jesus. Senhor, que haja prosperidade, crescimento, que haja saúde. Pai, em nome de Jesus, cobre a nossa família com teu sangue. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua casa, sobre a sua família. O sangue de Jesus tem poder sobre você. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará a você, se você observar todos os princípios. Estamos aqui orando pela Santa Casa, pelos pastores, pelos doutores, médicos e todos os profissionais de saúde da nossa igreja, e mesmo os que estão lá na Santa Casa, que não são da nossa igreja, estamos cobrindo vocês de oração. Vocês são instrumentos de Deus para esse tempo. Estamos também orando, queridos, para que tudo termine da melhor maneira possível e que a gente não perca ninguém daqueles que amamos, e que possamos nos abraçar já já, lá no templo, Rua Januário Bonito, 1259, Jardim Santa Clara, Dracena. Se você também quiser nos escrever, pode enviar a sua carta. Rua Januário Bonito, 1259, Jardim Santa Clara, Dracena. E o CEP 17 900 000. Se você também quiser ofertar ou contribuir em missões ou no reino, não fique constrangido. Entre no YouTube, Igreja Batista Emanuel, e você terá informações lá de como fazer isso. Um beijo no seu coração, uma boa noite, fique com Deus, fique na paz do Senhor. Amém.